É porque o que parecia ser uma denúncia muito grave, ela tem tomado aí alguns ares de desconfiança. O comerciante Luiz Antônio Lopes depois sobre uma suposta armação contra o deputado Alfredo Gaspar, que é vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Só que na tua coluna você descobriu que, além de ser filiado ao Partido Liberal, o mesmo do Flávio, o comerciante também afirma ter estado em Brasília durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Estou aqui com você para a gente explicar um pouco melhor essa denúncia e esses pontos que fazem com que ela perca força. Vamos lá, Rafael, esse imbróglio aí tá grande, de um lado nós temos o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, que foi anunciado como vice do Flávio Bolsonaro, e do outro lado dessa confusão nós temos o deputado federal Lindbergh Farias. O que aconteceu? Esse comerciante que você falou, um comerciante do Rio de Janeiro, ele prestou um depoimento à Polícia Legislativa da Câmara no dia 23 de abril de 2026. Ele foi ouvido pela Polícia Legislativa depois que o próprio Alfredo Gaspar procurou a Polícia Legislativa para dizer que tinha recebido a denúncia desse comerciante. No depoimento, o comerciante afirmou que a denúncia contra Alfredo Gaspar por suposto crime de estupro de vulnerável, que foi trazida pelo Lindbergh ali no final da CPMI do INSS, teria sido uma armação envolvendo a participação do Lindbergh. Agora, o que acontece? Aí a gente revelou na coluna. Esse depoimento ele foi enviado para o STF, pela Polícia Legislativa, porque cita o nome do Lindbergh, que tem foro privilegiado. Então a Polícia Legislativa não pôde continuar a investigação, mandou para o STF. E aí a gente descobriu que esse depoente, ele tem uma série de declarações e de filiação ao PL que colocam em xeque o seu depoimento. 7 dias após ele prestar depoimento à Polícia Legislativa, no dia 30 de abril, de 2026, ele se filiou ao PL lá em Nilópolis, que é uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A gente também achou nas redes sociais uma série de vídeos dele atacando, antes mesmo desse episódio todo, atacando o deputado federal Lindbergh Farias. E um desses vídeos, ele conta, por exemplo, que esteve em Brasília, supostamente no dia 8 de janeiro de 2023, data dos atos golpistas, daquele quebra-quebra, e que ele teria visto o Lindbergh e a Gleisi, que é a atual namorada do Lindbergh, entrando no prédio do STF, e que quando ele viu isso, ele decidiu então ir embora, porque achou que era uma armação. Então, assim, tem muitas declarações desse senhor aí que colocam em xeque ali até a capacidade mental dele. Em uma outra declaração, por exemplo, ele faz uma ameaça explícita ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso, claro, está sendo usado pelo próprio Lindbergh Farias para desacreditar o depoimento desse comerciante, né? A própria campanha do Flávio Bolsonaro, depois que viu que ele é filiado ao PL, que ele tem uma série de vídeos, ficou meio ali sem saber como reagir, vai deixar essa história passar. Toda essa história agora precisa ser esclarecida, obviamente, Rafael, pela Justiça. Há um pedido de abertura de inquérito feito pela Polícia Federal, está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, decidir se abre ou não esse inquérito para a Polícia Federal investigar. O Gilmar pediu a manifestação da PGR. A PGR, antes de se manifestar, pediu novas diligências da PF, pediu ali complemento de documentos, de informações, antes de se decidir. E aí esse caso vai se arrastando, né? Está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que tem ali um poder importante em mãos, né? Se ele abrir esse inquérito aí no meio da campanha eleitoral, isso pode influenciar de alguma forma. Então nós temos, além do André Mendonça conduzindo manifestações, inquéritos importantes, como do INSS e do MAST, temos agora o Gilmar Mendes aí também com um inquérito, né, um pedido de abertura de inquérito contra um personagem importante das eleições de 2026. Igor, você traz na sua coluna que foi o próprio deputado Alfredo Gaspar quem chamou a Polícia Legislativa para ouvir o depoimento desse comerciante. Depois que você trouxe essas denúncias na tua coluna, o Alfredo Gaspar disse alguma coisa ou ele preferiu manter silêncio? Olha, eu mandei ontem para ele essas nossas reportagens. Primeiro, quando eu mandei do depoimento, que o depoimento tinha sido enviado para o STF, eles gostaram, obviamente, né? Porque o depoimento, a gente contava que apontava uma suposta armação. Mas depois que a gente começou a revelar aí, tá todo mundo ali da campanha do Flávio Bolsonaro meio calado, tentando entender até quem seria esse personagem. O Lindbergh, por sua vez, está usando isso tudo para dizer que, na verdade, esse depoimento desse cara teria sido falso e teria sido pago por alguém para prejudicar o próprio Lindbergh. Então, tá uma confusão grande. Até agora, a gente precisa agora esperar aí o desenrolar dessa investigação.
o Alfredo Gaspar já se colocou à disposição da Justiça para fazer o exame de DNA com a suposta vítima. Mas até agora, por exemplo, a gente da imprensa, pelo menos, não sabe quem seria a suposta vítima desse estupro de vulnerável. Então é uma história muito mal contada e que precisa ser esclarecida, até porque o Alfredo Gaspar é candidato a vice de uma das chapas que está ali, juntamente com o presidente Lula, à frente das pesquisas. O Lula lidera e o Flávio Bolsonaro vem em segundo, então tem chances reais de vencer. Então é preciso esclarecer esses fatos aí para a gente saber se é real ou não. Agora, a simples desconfiança que paira em torno do Alfredo Gaspar, ela já é muito ruim para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque o PT já está explorando isso, né? Já está explorando isso ali nas inserções, nas redes sociais, né? Tem uma das inserções, por exemplo, do PT que diz: você deixaria seu filho sozinho numa sala com o vice do Flávio Bolsonaro? Então, assim, o PT está usando isso politicamente. Então, acho que todo mundo está interessado, e nós da imprensa, e nós como eleitores brasileiros também queremos saber se isso é verdade ou não. Só para a gente finalizar, a gente sabe que o registro de candidatura ele termina só no domingo às 19 horas. E o Flávio ainda não registrou essa candidatura. Você acha que ainda há riscos por conta dessas denúncias de que Alfredo Gaspar possa ser trocado? Na verdade, eu tenho até dúvida se é sábado ou domingo. Não é dia 15? É dia 15. É dia 15, então é no sábado, né? Perdão, Dia é sábado, 16 verdade. é quando já começa a campanha, tanto que tem um Flávio que vai fazer o evento no Rio, o Lula vai fazer o evento em São Paulo. Exatamente. O Flávio vai deixar para a reta final do prazo. Eu conversei com a equipe jurídica da campanha dele. A previsão é de que ele só faça um registro da candidatura do Flávio na quinta-feira. Então ainda tem a sexta e o sábado. Então 2 dias antes do prazo final. Segundo os advogados, essa demora aí se deve à organização da documentação, até porque quando o candidato ele registra a candidatura, ele tem que apresentar certidões, tem que apresentar a declaração de bens, e essa do Flávio vai estar todo mundo em cima, porque a última que a gente teve acesso dele foi numa eleição municipal, salvo engano, né? Que ele concorreu, teve a de 2018 como senador, mas acho que em 2020 ele concorreu a prefeito do Rio de Janeiro. Nesse intervalo teve a compra da casa dele, da mansão aqui em Brasília, foi uma compra financiada pelo BRB, então tá todo mundo querendo saber aí dessa declaração de bens do Flávio Bolsonaro. A previsão é de que isso venha à tona somente na quinta-feira. Até agora, 5 candidatos já registraram, né? Entre eles o presidente Lula, que registrou a candidatura na sexta-feira à noite. Acho que o Caiado também ainda não registrou, assim como o Flávio Bolsonaro. Igor Gadelha, muito obrigado por trazer informações da sua coluna e comentar também o que a gente trouxe aqui no Agora Metrópolis. Volta sempre com a gente. Até a próxima.